É mais ou menos consensual, não é? Porque a diretoria do Santos tem a diretoria do Santos tem muitas correntes políticas, mas é mais ou menos normal ouvir que o Andrés Rueda avança na organização econômica do Santos, mas não consegue avançar na organização do vestiário, do time de futebol. E isso passa pela sequência de diretores, de Edu Dracena, que foi demitido por uma ruptura com o Fábio Carille. Primeiro, Edu Dracena demitiu o Fábio Carille, depois foi demitido. Nesse meio tempo, tinha Fernando Diniz, depois Fábio Carille, depois Fabiano Bustos, depois Orlando Ribeiro e depois o Odair Hellmann. O Andrés Rueda é um dirigente que vem da iniciativa privada e que entende que no mundo do futebol há muita gente que não tem a honestidade como princípio básico, então existe uma desconfiança quando se olha para o mercado de dirigentes. Isso culminou com a contratação e depois demissão em 40 dias do Newton Drummond, o Chumbinho, que foi diretor de futebol do Internacional na época do Campeonato Mundial. Houve um processo de desconfiança do presidente por relações com agentes de jogadores, que o Newton Drummond fez questão de desmentir, mas isso causou a ruptura e a saída rápida do Newton Drummond. O Rueda vai em direção ao Falcão, porque entende que o Falcão é uma figura absolutamente transparente, não paira nenhuma dúvida sobre o Falcão, do ponto de vista da honestidade, mas aí você entende que o Falcão é o cara para comandar um processo de vestiário, de comprometimento de um elenco que a diretoria entende que é suficiente para ter resultados melhores do que o time está tendo. Então precisa ter o chamado capataz, que entra no vestiário e diz para o jogador que ele vai cumprir o objetivo do clube. E muitas vezes a gente já viu elencos aparentemente frágeis se transformarem em times muito fortes, justamente por esse comprometimento. A pergunta é: o Falcão é esse cara? O Falcão tem essa liderança de vestiário para fazer aquilo que é a primeira lei de Juvenal Juvencio? Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Pessoal, o PVC, é até curioso que esse assunto sobre o poder ou não do diretor de futebol, basta ver o que tem acontecido agora, não de agora, mas ainda mais agora com o dirigente, o Luiz Campos, português, no PSG. Claramente existe uma insatisfação em relação ao Galtier, que está na corda bamba, está para cair a qualquer momento também no PSG, e é o Luiz Campos que sempre vai ao vestiário, que sempre dá a cara a tapa para poder contornar isso, porque sabe que talvez ele tenha mais peso do que propriamente o Galtier, e no caso do Santos, talvez o Falcão, até pela figura que é, enfim, um nome super reconhecido do futebol mundial tem em relação ao Odair. Para fechar sobre esse Santos, você vê hoje mais pressionado o Odair Hellmann ou o Falcão? E se, por exemplo, o Santos continuar com uma onda de insucesso, a queda de um automaticamente leva à queda do outro, ou são coisas independentes? Acho independentes. O mais pressionado é o Andrés Rueda, mas o Rueda não vai cair porque ele é o presidente. Ele vai se apoiar na demissão de alguém. E acho, nesse caso, a demissão do técnico sempre a mais fácil de fazer. Como foi no caso do Edu Dracena e Fábio Carille. Quando caiu o Carille, eu ouvi a seguinte frase: o certo era demitir os dois. Porque o Dracena e o Carille brigaram. O episódio na época foi que o Carille pediu uma série de reforços e os reforços não vinham. Então o Carille pediu uma reunião com o Andrés Rueda e com o Edu Dracena. E na frente do presidente disse: eu pedi esse. E o presidente virou para ele e disse: mas esses nomes eu não ouvi. Então ele virou para o Dracena e disse: se o senhor não ouviu, e eu passei para o meu diretor, quebrou-se a relação de confiança entre o técnico e o diretor. E naquele episódio quem caiu foi o técnico, não foi o diretor. Mas naquele episódio eu ouvi: o certo era demitir os dois. E o que aconteceu foi que a médio prazo caíram os dois. Primeiro o Carille e depois o Dracena. E essa é só uma pequena amostra do que tem sido a desorganização do Santos nos últimos anos em relação à diretoria, em relação a grupo, em relação especificamente a treinador.